Tá fazendo a correção da atividade da página 227, certo? Do nosso livrinho aí. Então, veja só, a 12ª questão, ela está dizendo assim, considera a função dada pela lei y igual a menos x mais 1, certo? Y igual a menos x mais 1. Construa uma folha de papel quadriculado, o gráfico dessa função, sendo, então veja só, x um número inteiro qualquer e x um número real qualquer. Então, vamos fazer primeiramente aqui, ó, certo? A letra A. Galera, para que a gente possa, obrigatoriamente, fazer o gráfico de uma função, a gente precisa, certo? Fazer a tabela. Opa, tabela mal feita, Jesus Cristo. Vamos apagar esse negócio aqui. Então, a gente precisa, obrigatoriamente, fazer uma tabelinha, tá certo? Então, a gente vai aqui, a tabela vai ficar mal feita, porque a gente está utilizando um mouse aqui ruim. Então, vamos lá. Tem aqui, ó, x, certo? Valores de x, e a gente vai ter aqui, ó, os valores de y, vamos desenhar aqui, menos x, opa, que x feio da moléstia, mais 1. E bem aqui do outro lado, x e y. Vou botar um ponto, uma vírgula aqui. Então, vamos atribuir, gente, valores aleatórios para x. Vamos começar aqui, vamos atribuir menos 1, certo? 0, 1, 2, 3. Tá bom. Os 3 valores aí tá bom demais. Então, vamos lá. Na lei de formação da função, onde for x, a gente vai substituir por esses valores aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, y igual a menos da fórmula, menos 1, certo? Que é o valor de x, mais 1. Olha aí. A gente vai ter, ó, menos com menos, mais, então, vai ficar, ó, 1, mais 1. Então, ó, isso aqui vai ser igual a quem? A 2. Então, olha lá. Quando o x for menos 1, significa que o quê? O y, esse aqui que está muito feio. Quando o x for igual a menos 1, significa que o y vai ser igual a 2. Então, ó, x menos 1, o cabo está se perdendo no mouse aqui. O y vai ser igual a 2. Mas vamos fazer com zero, ó. Ixi, como tá feia a coisa. Y é igual, veja aí. Então, a gente tem aqui, ó, o zero, certo? Vamos substituir no lugar do x, mais 1. Então, 0 mais 1 é igual a 1. Então, quando o x for igual a 0, o y vai ser igual a 1. Agora aqui, ó, certo? A 1 positivo, menos da fórmula, menos 1, mais 1. Então, menos 1 mais 1, menos com mais, menos 1 igual a 0. Então, quando o x for igual a 1, significa que o y vai ser igual a 0. E agora, com x igual a 2, y é igual
A menos 2, o menos da fórmula, e o 2 do x, mais 1. Então, menos com mais, menos, 2 menos 1, 1. Sinal do número maior que é 2, ó, sinal aqui é negativo, então fica menos 1. Então, quando o x for igual a 2, o que é que vai acontecer? O y é igual a menos 1. E agora com o 3, y igual menos da fórmula, o 3, que é o x, mais 1. Menos com mais, menos. 3 menos 1, 2. Sinal do maior aqui, ó, menos 2. Então, quando o x for 3, significa que o y vai ser igual a menos 2. Então, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, vocês podem ver aqui nessa tabela muito mal feita, eu ainda não aprendi a trabalhar com mouse, que nós temos nossos pares ordenados. Então, se a gente for traçar o nosso gráfico, eu vou tentar traçar reto aqui, só tentar traçar, não sei se eu consigo não. Se a gente for tentar traçar o nosso gráfico, tá aqui, o que é que a gente vai? A gente vai fazer, então veja só, vamos fazer os nossos pares ordenados. Aqui, bem aqui a gente vai ter um zero, certo? Nesse ponto aqui, que é a interseção entre o eixo Y e o eixo X. Então, beleza. Veja só. Então, a gente vai ter, vamos colocar aqui, ó, marcar os pontos. Aqui é menos 1, certo? Vem aqui, menos 1, marcar bem aqui. Aí o zero já está aqui, ó, aqui do outro lado, que é a parte positiva. Marcar 1, marcar 2 e marcar o 3. E aqui no Y, ele dá, marcar bem aqui, ó, só fazendo marcar, menos 1 também, certo? Mesmo não aparecendo lá, mas eu marco. Menos 2, aí, ó. O 1, o 0 também representando o Y também já vai estar aqui, porque o 0 representa tanto o X e Y. Então vou ter aqui, ó, o 1, certo? Menos 1 já está aqui, menos 2 já está aqui. Então, beleza. Aí basta a gente fazer a ligação, ó. Menos 1, olha só, menos 1 do X com menos 2 do Y. Basta a gente pegar, ó, fazer aqui umas linhas pontilhadas só para mostrar aqui, ó. Ó. Aí bem aqui, ó, na interseção, eu pego, faço um pontinho, ó, que significa que o menos 1 está ligado ao menos 2. Aí, ó, quando o x for 0, o y é igual a 1. Como não dá para ligar 0 e 1, eu faço pontinho aqui, ó, em cima do 1. Menos 1 e 0, certo? Quando o x for 1, o y vai ser 0. Como não dá para ligar os dois aqui, ó, olha aí, ó, eu marco também o pontinho. 2 e menos 1. Então, olha aí, ó. X é 2, y menos 1. Também, ó, só ligar. Certo? Aí faço o pontinho na interseção aqui, ó. 3 e menos 2. Então, ó, 3 no x e o menos 2 no y. Então, ó, veja aí o nosso gráfico. Então, se eu fosse fazer a ligação desses pontos, ele ia ficar assim, ó.
certo? Opa, digamos que a gente conseguiu fazer a ligação aqui, certo? Então, o gráfico ficaria mais ou menos desse jeito aqui, tá certo? Então, o importante é que faça-se a tabela primeiro e depois, certo? E depois se coloque os valores aqui, ó, de x na tabela, a lei de formação da função, onde for x, eu substituo por os valores que eu coloquei aleatoriamente aqui, e vou fazer meus cálculos. E retiro os meus pares ordenados entre x e y. E depois eu faço a tabela ligando esses pontos. Notem também, pessoal, que a gente tem que prestar bastante atenção no enunciado da questão. Ele fala x, um número inteiro qualquer. Então, um número inteiro qualquer, ó. Menos 1, 0, 1, 2 e 3, eles são números inteiros, independente de serem positivos ou negativos. Eu poderia colocar qualquer número aqui entre positivo e negativo. Lembrar, gente, que quando se pede também para fazer um gráfico de uma função onde não se dá os números, a gente não coloca, quando a gente for fazendo uma tabela, a gente coloca entre 5 e 6 números somente aleatórios, certo? Para que não tenha nenhum problema da gente fazer uma tabela muito grande, beleza? Então, veja aí como foi que ficou a nossa tabela, está um pouquinho bagunçada aqui, mal feita, mas dá para entender. Está aqui o gráfico de nossa função, que é a união desses números, tá certo? Vamos fazer a letra B dessa questão. Vamos fazer a letra B dessa questão. Pronto, tela limpa. Vou pedir para. Vou colar novamente aqui a questão. Tá? Aqui novamente a questão, para que a gente possa. Voltar aqui e apagar. Fazer a letra B, certo? A letra B, que beleza, B de beleza. Tá bom? Tranquilo para vocês aí? Paga esse gráfico feio, que tá horroroso. O professor ainda não sabe trabalhar direito com o mouse, não. O mouse que eu comprei. Então, vamos lá. A letra B, ela fala o seguinte, x um número real qualquer. Então, qualquer número pode, inclusive, ser número decimal, certo? Então, ó, desenhar aqui. Acho que ficou mais bonitinha, pelo menos esse. Vamos colocar aqui os valores de x, a nossa lei da formação de função, y igual a menos x mais 1, certo? E vamos colocar aqui x, y. Deixa aqui o parênteses. Então, gente, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar menos 2, menos 1,5, menos 1, 0, 1,5, merda, opa, 1,5 e 2. Então, a gente tem 6 números aqui. Então, basta aqui, ó, y igual menos da fórmula, certo? Menos 2,
Ou dois feio. Vou ajeitar aqui, o negócio ficar mais bonitinho. Menos 2, mais 1. Então, ó, menos com menos, mais. Então, vai ficar quem? Positivo. Mais 1. Aqui vai ser, ficar igual a 3. Então, para ordenar aqui, fica menos 2 do x e o 3 do y. Então, tem o 3 do y aqui. Agora, 1,5. Y igual a menos da fórmula, menos 1,5 mais 1. Então, menos com menos, mais. Então, vai ficar 1,5. Ui, que negócio feio. Vou pagar logo tudo aqui. 1,5 positivo, menos, oh, rapaz, é menos, menos 1, que vai ser igual a 0,5. Então, quando o x for menos 1, pagar de novo, tá feio isso aqui, x for menos 1,5, o y vai ser vai ser igual a meio, certo? Agora, quando o x for igual a 1, então, y é igual a menos da fórmula, menos 1, ui, menos da fórmula, menos 1, ó, menos 1, mais 1. Menos com menos, mais, ó, menos com menos, mais. Então, 1 positivo, mais 1 é igual a 2. Então, eu vou ter, ó, o x igual a menos 1 e o y igual a 2. Quando o y for igual a 0, o x for igual a 0, y igual a 0, menos 1. 0 menos 1 é igual a menos 1. Então, ó, eu vou ter 0, ponto e vírgula, menos 1. Vou dar a canetinha aqui. Quando o y for igual, o x foi igual a 1,5. 1,5 menos 1 é igual a 0,5. Bem aqui, gente, tem um erro aqui, ó. Menos com menos, mais, certo? Então, como aqui é mais, ó, eu coloquei menos, perdão, aqui é mais, ó.
É 1,5 com 1, então vai ficar, ao invés de 0,5, a gente vai ter 2,5, ó. Eu errei o sinal, certo? Então, menos com menos, mais, então ficou 1,5 positivo, mais 1 da fórmula, 1,5 mais 1, a gente tem 2,5. Vou até apagar isso aqui, certo? Para fazer direito. Ixi, igual a 3. E aqui igual a 2,5. Tinha errado aqui, certo? Então, 1,5 menos 1 igual a meio. Então, vamos lá, ó. Então, quando o x for igual a 1,5, o y vai ser igual a meio. Agora, quando o x for igual a 2, y é igual a 2 menos 1. Então, y vai ser igual a 1. Então, x, 2, y, 1. Tá aí nossos pares ordenados. Menos 2 e 3, menos 1 e 2,5, menos 1 e 2, 0 e menos 1, 1,5 e meio, e 2 e 1, certo? Então, aqui, ó, basta a gente pegar também, ó, fazer o nosso plano cartesiano, certo? E distribuir os valores de x. Primeira coisa, vamos colocar a primeira coisa, a gente coloca logo o zero bem aqui, ó, certo? O zero é nessa interseçãozinha aqui, ó, nesse ponto aqui. Essa daqui é a reta y e essa daqui é a reta x, beleza? Então, a gente vai colocar, ó, os primeiros valores de x. Primeiros valores de x. Vem aqui, ó. Menos 1. Mais ou menos bem aqui, ó. Menos 1,5 vai ficar mais ou menos bem aqui, ó. Certo? E bem aqui, o menos 2. Então, menos 1,5 mais ou menos bem aqui. Vou colocar até aqui em cima, menos 1,5. Porque como o meu mouse é um mouse caneta, ele fica meio ruim. Então, menos 1,5. Aí o zero já está aqui, aí diz aqui, ó, vamos colocar 1 mais ou menos bem aqui, ó, 1 aqui, o 1,5 positivo bem aqui, ó, certo? 1, botar bem aqui, ó, só para constar. 1,5, 1,5, não 1,8 não, está sendo um 8, é 1,5. Aí, o 2 vem aqui, certo? Botar o 2 vem aqui. Agora vamos fazer os valores de y, na cor da caneta. Y, ele diz que quando o x for menos 2, o y é igual a 3. Então, vamos traçar os pontos aqui, ó. Botar o ponto, aí. Vou botar o ponto. Bem aqui, certo? Aí ele diz que quando o x for menos 1,5, o y vai ser 2,5, vou colocar o 2
mais ou menos bem aqui, certo? Só para constar. E o 2,5 eu vou botar bem aqui, ó, 2, ih, foi demais, 2,5. Aparecendo 8 mais um 5, tá bom? O menos 1, vou botar bem aqui, menos 1. O meio de y, eu vou colocar bem aqui, ó. Bem aqui, ó. É porque é menor do que, né? Vou botar aqui 0,5. E o 1 de y já está bem aqui, né? E o 2 bem aqui, ó. 2 bem aqui, menos 1 já está aqui, e 1 já está aqui. Então, vamos lá, só ligar os pontos. Fazer de preto. Menos 2 e 3, ó. Certo? Menos 2. Aí esqueci de colocar o 3 do y. Vai ficar bem aqui. 3 do y. Ele diz, menos 2 e 3. Então, ó, vamos lá. Traçar retinhas pontilhadas. Até aqui o menos 2. Então, menos 2 e 3. Vamos lá. Ligou. Então, ó, faz um pontinho aqui, ó. Aí, menos 1 e 2,5. Menos 1 e 2,5. Mesma coisa, ó. Retinhas pontilhadas lá para cima do menos 1, do menos 1,5 e 2,5, ó. Ó lá. Aí, ó. Pinta também a interseção dos dois. Pintar aqui direitinho. Não precisa ser grande assim como eu estou fazendo, não, porque o mouse está meio ruim. Quer dizer, eu que não sei trabalhar. Menos 1 e 2, ó. Olha lá. Menos 1. Opa, demais. Só quero a retinha pontilhada. Então, ó. Lá. Pronto, ó. Olha só. Aí 0 e menos 1. Como eu não posso ligar o 0 do x com o menos 1 do y, eu marco em cima do menos 1. 1,5 e meio. Então, ó, 1,5 e meio. Aí, ó. Certo? Liguei de novo. 2 do x e 1 do y, ó. Então, tá aí o nosso gráfico, gente. Gráfico feito, os pares ordenados. O que a gente, mais uma vez, eu peço a vocês é que prestem atenção na tabela, para fazer a tabela direitinho, olhe o que é que está pedindo no enunciado da questão, tá certo? E a partir daí, dá para vocês fazerem o gráfico unindo esses pares ordenados. Tá, beleza? Então, essa primeira questão, a gente para por aqui, certo? E vou fazer um novo vídeo agora, para não ficar tão longo e tão cansativo, para responder a 13ª questão, tá bom? Grande abraço a todos e até daqui a pouquinho.